Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui aos nossos módulos, vamos trabalhar hoje aqui o módulo 15, que vai falar um pouquinho sobre tratamento da informação. Nesse módulo, gente, a gente vai estar revendo um conteúdo que a gente trabalhou ano passado, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre estatística, alguns conteúdos trabalhados na estatística, na verdade, né? Que seria a análise de dados, que é o tema da nossa aula, que seria leitura, interpretação e representação de dados. Então, quando a gente fala com trabalho de dados, te lembra muito da estatística, tá? Onde a gente faz o levantamento, a gente interpreta, a gente representa, tá? E uma das formas da representação desses dados é por meio de tabelas e gráficos, tá? Que a gente viu ano passado e a gente vai retomar algumas coisinhas aqui, tá? Então, o gráfico na estatística ele é utilizado para quê? Para facilitar a compreensão da informação. Por quê? Ele sintetiza, ele traz os dados mais visual para a gente. Às vezes, a gente bate o olho num gráfico, a gente já sabe qual é o dado que a gente precisa, retirar qual é a informação que a gente precisa, entre outras infinitas facilidades que ele nos proporciona, ok? Então, quais são os tipos de gráficos que a gente mais utiliza e quais são as funções desses gráficos? Então, a gente tem o gráfico de barras, tá? Que é esse gráficozinho aqui, tá ok? Tem um exemplo aqui para vocês. Então, ele é indicado onde? Quando a gente precisa comparar valores observados, tá? A barra pode estar na vertical ou na horizontal, tá ok? E aí, a gente vai sempre ter a coerência em que a largura da barra ela tem que ser a mesma em todas, e o que vai mudar vai ser o seu comprimento ou a sua altura, de acordo com os dados que a gente está comparando, tá ok? Então, aqui, ó. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade em 2019. Então, tá lá, o Brasil, a população como um todo, 6,6%, tá, de analfabetismo aí no Brasil. E aqui ele traz por regiões, então ele está comparando. Se eu olhar aqui, qual é a região que tem o maior índice? Pô, aqui, ó, Nordeste, tá? É o quê? O gráfico mais longo, o gráfico, a barrinha, que destaca um dado maior, ok? Então, esse é o nosso gráfico de barras. Segundo tipo de gráfico, o gráfico de setores, que é conhecido também aí por vocês em alguns lugares como gráfico de pizza. Então, ele é mais indicado quando se quer comparar as partes de um todo, tá? Então, é indicado também quando não há muitas variáveis. Então, aqui, ó, distribuição de água no planeta. Total de água doce e água salgada. Então, ele vai mostrar para a gente um único dado, tá? E esse dado ele é particionado em algumas partes, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, dois tipos de água. Eu bato o olho, eu já sei. Qual é a água que eu mais tenho aqui no planeta? Água salgada, tá? Aí, aqui, aonde que estão localizadas as águas doces? Calotas polares e geleiras das montanhas, no caso, nossas águas como um todo, né? Os depósitos subterrâneos, rios e lagos e umidade. Então, eu vou olhando aqui, aonde que está mais concentrada as nossas águas? Calotas polares e geleiras de montanhas, tá? Então, o gráfico ele serve para isso, para a gente conseguir ter um visual para tirar a informação de maneira mais simples. Outro tipo, gráfico de linhas. Este gráfico é mais indicado para quando se procura relacionar as grandezas observadas, ou seja, a gente vai analisar uma grandeza ao longo de um determinado período, tá? Então, aqui ó, ele já traz um gráfico bastante atualizado para vocês, ó. Número de casos notificados de Covid-19. Segundo data de notificação em Minas Gerais em março. Então, ó, aqui eu vou tendo os dias, dia 1, dia 2, e aí ele vai mostrando quantos casos tinham. Então, ele vai levando aqui, ele vai mostrando, como eu posso dizer, o percurso desse determinado dado a longo prazo, ok?
E o último gráfico aqui são os pictogramas, tá? Então, seria um gráfico mais interativo. Ele é um gráfico de barras, semelhante a um gráfico de barras, geralmente, só que aí ele traz o quê? Ele traz um desenho para exemplificar o que está sendo dito, tá? Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Então, ó, é indicado quando se quer tornar o gráfico mais atrativo e eficiente. Nele, utilizamos símbolos e figuras, geralmente relacionados ao tema. Então, no gráfico a seguir, percebemos que os homens entrevistados têm o açúcar como principal responsável pelos excessos, seguidos pelos alimentos industrializados. As proporções foram representadas por colheres. Então, notem que eu tenho colheres indicando a porcentagem. Então, aqui tem 49 colheres, aqui tem 37, aqui tem 36, tá? Então, eu uso um desenho para representar essa determinada porcentagem. Dentro dos gráficos, do trabalho com gráficos, a gente tem as medidas de tendências central, tá? Que seriam as médias, modas e medianas, conteúdo também já trabalhado por nós no ano passado. Então, vamos retomar um pouquinho aí. Como que eu calculo a média aritmética entre valores? Então, ó, o que é a média, na verdade, né? A média é a média de um conjunto de valores numéricos em que se calcula a razão entre a soma dos valores e o número de observações. Então, vamos lá, ó. No terceiro bimestre, Pedro obteve as seguintes notas em matemática: 7 na avaliação mensal, 5 na bimestral, 10 na apostila, 8 em um trabalho. Qual é a sua média bimestral? Então, para calcular a média, a gente vai somar todas as notas que ele obteve e vamos dividir pelo total de notas que nós somamos. Então, como a gente somou 4 parcelinhas aqui, eu vou dividir por 4. Se fossem 5 notas, eu dividiria por 5, 6, dividiria por 6 e assim por diante. Então, aqui a nossa soma vai dar 12, 22, 30, dividido por 4. A média dele, então, vai ser 7,5, ok? Então, isso é a média, ok? Próximo, moda. O que seria a moda? Quando eu falo em moda, isso está na moda, ou seja, eu vejo com maior frequência. Então, ó, é o valor observado com maior frequência, ou seja, aquele que aparece mais vezes. Então, tá lá, ó. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados numa tabela. Então, 2 pessoas tiveram 0 acertos, 5, 1 acerto, 6 pessoas, 2 acertos, 25, 3 acertos, 9, 4 acertos, 12 pessoas, 5 acertos, 3 pessoas, 6 acertos. Determine a moda entre os valores. Então, qual é a moda entre o número de acertos? O que mais apareceu? O que mais apareceu aqui no caso seria o 3 acertos. Então, o 3 ele é a nossa moda, ok? Por quê? Ele aparece 25 vezes. Ele é o que tem maior incidência, o que tem maior frequência. Ok? Então, moda é o número que que vai aparecer mais vezes nos nossos dados. Mediana. O que é a mediana? É o valor que fica na posição central, ou seja, ele está no meio, ele está exatamente no meio dos nossos dados. Tá? Ele divide os dados observados, de um lado os menores, de outro os maiores. Para a gente determinar essa mediana, nós vamos ter que colocar os nossos valores ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. E aí, gente, eu vou ter 2 situações. Quando os nossos elementos forem em quantidade ímpar, vai ser feito de uma forma. Quando for quantidade par, vai ser feito de outra forma, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui eu vou ter elementos em quantidade ímpar, tá? Em uma escola, o professor de educação física
perguntou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, a primeira coisa, nós vamos colocar isso aqui em ordem crescente. Tá? Então, menor altura, 1,54. Depois, menor é 1,50. Então, tá aqui, a menor é 1,50. Depois, 1,54. 1,55. Depois, nós temos aqui 1,60. 1,60 m. 1,65 m. 1,67. 1,69. 1,75 e 1,78. Coloquei em ordem crescente, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. A mediana é o valor que está no centro, o valor que está no meio. Então, ou seja, quem está no meio aqui? Eu vou ter 4 termos de um lado, 4 termos do outro, e esse é o termo que está no meio. Então, sem cálculo nenhum. A minha mediana, ela é 1,65, que é o valor que está exatamente no meio dos meus dados, ok? Isso quando a quantidade for ímpar de elemento, ok? Quando a quantidade for par? Então, quando a quantidade for par, nós vamos ter a seguinte situação. Um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Mesma coisa, vou ordenar primeiro. Então, está aqui, 2,5, 3,4, o 6,7 que aparece duas vezes, eu tenho que colocar ele duas vezes, tá, gente? Se repetir mais de uma vez, tem que aparecer todas as vezes. O 7,5 e o 7,6. Aí, nós temos aqui 8,1 e 8,3. O 8,6 e o 10. Tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando a quantidade de elementos é par, nós vamos pegar os dois que estão no meio. Tá? Então, o que nós temos no meio? Nós temos esses dois termos. Ficam 4 de um lado, 4 do outro. E com os dois valores que nós temos aqui no meio, nós vamos calcular a média entre eles, ou seja, eu vou somar eles e dividir por 2. Então, aqui nós vamos ter 7,5 vezes mais 7,6, 15,1, certo? Então, eu somei lá 7,5 mais 7,6 e vou dividir por 2, que vai dar 7,55. Então, esse valor aqui é a minha mediana, ou seja, é a média aritmética entre os dois termos que estão no meio, ok? Gente, esse conteúdo foi trabalhado por nós o ano passado, ele vem mais como uma revisão. Análise, interpretação e representação fica mais com vocês, tá? É a parte de vocês, é a leitura, é observar, é tirar os dados aí, não tem uma receitinha, isso fica com vocês. Então, a gente tem aí da página 37 até a 40, mais a TC 46 para vocês estarem realizando. Galerinha, bom estudo a todos, boa aula, qualquer coisa, estarei à disposição.